Olá pessoal, estou aqui conversando com a doutora Kátia, peguei ela aqui uma meia horinha aqui no hospital e pedi a ela para gravar uns vídeos para a gente sobre alimentação, orientação alimentar. Uma coisa que eu tenho visto bastante no consultório, doutora Kátia, é a questão a pessoa chega, doutor, tirei leite e não estou mais tomando leite, ou então não estou mais tomando. Essa semana teve uma paciente que chegou no consultório e falou, doutor, eu não estou usando mais nada com trigo, porque eu reparei que os alimentos que tem trigo para mim fazem mal, estou sentindo dor, estou sentindo empolar da pele e tal, eu resolvi tirar trigo. Sem fazer nenhuma avaliação diagnóstica mais específica, sem saber realmente qual é a intolerância, se tem alguma alergia alimentar, qual é a substância que está provocando essa reação no sistema digestório, no seu organismo. Isso aí é muito complicado, né? É muito importante você ter uma avaliação mais específica, realmente saber o que está causando o problema para fazer a restrição daquele tipo da causa do problema, não é isso? Justamente, né? Aqui a gente está falando das alergias da maturidade e da terceira idade também, né? Que é diferente de uma alergia na infância, que isso a gente pode estar falando depois num segundo plano aí, tá? Então, o que a gente observa hoje? Tá bem generalizado agora todos os sintomas, né? A alergia à lactose, né? O autodiagnóstico, né? O paciente, então, ele tem seu autodiagnóstico. Eu tenho intolerância à lactose, eu tenho glúten, sem mesmo saber o que é o glúten, o que é a lactose, outros são mais específicos, já chegam, eu tenho doença celíaca. Exato, então aí assim... você pergunta, você fez que exame? Você já tem um diagnóstico específico? Exato, então o diagnóstico é dado pelo médico, né? E o diagnóstico geralmente dessas intolerâncias, ela é bem complexa, porque o intestino da gente, ele tem alergias muito seletivas. Isso. Então, para nutrição, funciona assim, nós temos uma lista de suspeitos, são muitos suspeitos do crime, entendeu? Então, assim, a gente vai por eliminatória, a gente vai eliminando até descobrir o suspeito, tá? Mas assim, antes de qualquer coisa, nós não devemos, por conta própria, principalmente regimes à base de cortar o glúten ou cortar a lactose, né, para emagrecer, né? Houve aí há 4 anos atrás um boom de que, olha, dieta sem glúten para emagrecer. Qual é o risco disso? Você adquirir uma intolerância que não tinha. Tá? Porque aí quando você passa a consumir aquele alimento com glúten, você passa a ter uma resistência na digestão. E aí a intolerância, tá? Isso não é só para o glúten, como para qualquer outro alimento, você tá? pode desenvolver carências nutricionais também. Se você faz uma restrição aleatória, indiscriminada de algum tipo de nutriente. Agora, se você detectou que comer um alimento, né, no outro dia está passando mal, imediatamente está passando mal, suspenda e procure o profissional, tá? Para ter melhores orientações. Até porque, por exemplo, se você tomou leite e você se sentiu mal, talvez alguma coisa no leite esteja te fazendo mal. Mas às vezes você não precisa eliminar o leite da sua vida. Às vezes a gente consegue usar algum tipo de leite especial, a gente consegue repor a enzima que digere o leite, por exemplo. São exemplos, porque a gente sabe que são alimentos que são importantes para a nutrição. Porque uma coisa, gente, é a alergia e outra coisa é intolerância. Na intolerância, você ainda consegue consumir alguns alimentos derivados do leite. O próprio leite, você não tem tolerância, então você vai se sentir mal, vai se sentir empachado, com gases, né? Depende do nível daquela intolerância, tá? Agora, alergia trata-se da suspensão completa do leite. E os sintomas são diferentes, se tá? você tem alergia, o mínimo contato com aquele produto já vai te provocar uma reação que pode ser, inclusive, grave. Grave, com sangramento, com sangue nas fezes, inclusive. Certo? Então é importante saber essa distinção. Por exemplo, se você tem alergia à proteína do trigo, às substâncias do trigo, se você tem doença celíaca ou se você tem apenas uma intolerância,
àquele produto, se você tem alergia a leite ou se você tem intolerância a leite, se você tem intolerância a alguns cereais ou se você tem realmente alergia àqueles cereais. É importante você ter esse diagnóstico. Fora as alergias e as intolerâncias, vem ainda as síndromes, que são N's. Né? E aí a gente precisa de um bom especialista, né? de bons profissionais para identificar e dar um bom diagnóstico. Porque, como eu disse, na nutrição, para a gente nutricionista, né? A gente é mais generalista, a gente tem uma lista de suspeitos, a gente vai cortando aqueles suspeitos até descobrir o assassino, né? Como assim? E existem também métodos diagnósticos, existem exames específicos, existem outras provas específicas em que a gente consegue afastar, avaliar, né? E afastar a possibilidade de outros problemas. Mas nem sempre os exames conseguem detectar as intolerâncias. Então, para ser uma coisa completa, precisamos dos exames e das dietas de exclusão. As dietas de exclusão, muito importante. Por exemplo, nas doenças inflamatórias intestinais, nesses problemas, a gente usa muito da dieta de exclusão. Esperamos que essa dica possa ter te ajudado, essa informação possa ter sido positiva e ter agregado valor positivo para você. Se você achou interessante, compartilhe aí com seus amigos, familiares, nos grupos que vocês fazem parte, tá bom? E continue aí vendo os nossos vídeos, as nossas postagens para adquirir mais informação. E assim, colocando dicas também, né? Solicitando alguns vídeos para que a gente, dando sugestões, né? Para a gente enriquecer mais as informações.